conseguimos fazer nada, infelizmente. Era por volta de 1h40 da tarde de uma terça-feira, 5 de maio de 2026. 4 ambulâncias do SAMU foram acionadas. O destino, o Instituto São José, escola tradicional localizada na área central de Rio Branco. 01 SAMU. 01, copia na rua Floriano Peixoto, no centro, dentro do Instituto São José. Vítima de ferimento por arma de fogo, a 02, a 04 e a 05, que é a nossa motolância, também vão dar apoio. Segundo a segundo, o desespero aumentava. A primeira informação apontava que diversas pessoas haviam sido baleadas. Pouco depois, um choque. Um aluno de apenas 13 anos se apresenta ao Comando Geral da Polícia Militar e assume a autoria dos disparos. Ele sai do seu ambiente escolar, depois de ter cometido a ação, e se apresenta voluntariamente aqui na guarda da Polícia Militar, com a sua mochila nas costas. E aqui, quando ele se apresenta, ele passa por uma revista, ele necessitou ser resguardado em um ambiente que as pessoas não tivessem o acesso integral, para que começasse ali um período investigativo do porquê de algumas coisas. Enquanto isso, o caos tomava de conta da rua Floriano Peixoto. O barulho das sirenes tornava a situação ainda mais perturbadora. Pelas ruas interditadas, dezenas de pais tentavam chegar à escola. Pouco tempo depois, as equipes do SAMU confirmam: 2 mulheres foram mortas no local. No interior lá da escola já tinham 2 servidoras já em óbito. Já. A gente infelizmente são vários disparos, não conseguimos fazer nada, infelizmente. Conversamos com a equipe do SAMU, que realizou o atendimento no local. Eles detalharam a situação. A gente desceu rapidamente, eu já visualizei uma criança no chão, logo com um ferimento, e esse ferimento estava na perna, e esse ferimento já estava com um torniquete. Então já era uma situação mais controlada. O doutor Franco, estava vindo atrás de mim na outra ambulância avançada. Então eu falei assim: doutor, já dá esse atendimento avançado para essa criança, que eu vou subir para ver o que tem de mais grave. Estava bem caótico, sem organização nenhuma, o pânico, muita criança, gente adulta, pais, inclusive se misturando com curiosos que também estavam tentando coletar alguma informação, talvez por conhecerem alguém ou algum conhecido que estivesse lá dentro. De antemão, eu já fiquei na porta já com um ferimento de arma de fogo na perna, que era uma funcionária da escola. Uma criança já estava sendo atendida por uma outra equipe nossa de suporte básico. E as nossas 2 ambulâncias de suporte avançado adentraram dentre as vítimas, que infelizmente foram vítimas fatais. Em determinados momentos eu vi que vocês deixaram de atender porque não tinha mais o que fazer em relação a vítimas e começaram a dar um atendimento, um suporte psicológico. Justamente. Nós procuramos o pessoal da escola e perguntamos o que a gente poderia trabalhar do lado emocional. Tem até mesmo uma hora que chega um familiar e ela chega tão desesperada que o que me tocou e o que meu coração pedia era que abraçasse ela e tentasse acalmá-la, trabalhando sempre do lado humano, pensando que a dor do outro poderia ser minha dor, principalmente porque eu também sou mãe. E só veio na cabeça da gente os filhos da gente. E como é que foi para você toda aquela adrenalina? Ainda assim você tenta manter o lado profissional, mas como é que foi assim chegar em casa e reviver aquilo na mente? Assim, a gente procura ser o mais profissional do mundo. Quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho e aquela adrenalina foi baixando e eu sentei para conversar com a minha mãe,
Aí eu não consegui conter. Aí eu comecei a chorar. Aí veio toda aquela emoção. Pensando que tudo aquilo que estava acontecendo poderia ser na escola da minha filha, na escola do meu sobrinho. E como seria aquela dor daquelas famílias que a pessoa saiu para trabalhar, levar o seu pão de cada dia para dentro de casa e de repente receber aquela péssima notícia, aquela triste notícia de que seu ente querido foi a óbito. Os profissionais relatam que o atendimento foi marcado pela tensão. A informação inicial era de que ainda havia um atirador dentro da escola. Um corredor humano de policiais foi formado para garantir a segurança das equipes médicas. As vítimas apresentavam diversos disparos em quadril, tórax e até mesmo cabeça. A imagem do médico Manuel Neto ajoelhado avaliando uma das vítimas se tornou o símbolo de uma tragédia. A polícia já estava entrando na sala, ainda estava entrando nas salas e podia ser surpreendida por alguém, né? Podia ser surpreendida por algum outro atirador, que não se sabia. Então a gente esperou ali em torno de uns 30 segundinhos e fizeram um cordão de isolamento, a polícia fez com a gente, com várias armas assim, e a gente subiu escoltado por essas policiais. E aí quando a gente chegou no corredor, e a gente já correu, né? Porque já tinha realmente 2 pessoas no solo, com o rosto para baixo, e tinha uma que tinha muito sangramento. E eu fui nesse sangramento, né? E a enfermeira Nessila já foi no outro, né? Na outra, para verificar se tinha algum sinal de vida, para a gente ver como é que a gente ia atuar. E realmente na primeira, aquela foto que eu via, porque realmente assim, a gente não espera estar naquele cenário. Eu fico até um pouco emocionado, arrepiado, porque quando eu vi que ela não tinha nenhum sinal de vida, realmente, eu disse assim, gente, mas já não tem nenhum sinal de vida. Então eu avaliei 3 ou 4 sinais ali e já não tinha realmente. E aí eu olhei para a enfermeira Nessila, ela falou assim, essa aqui também não tem sinal de vida, né? Tem muito disparo. Onde estavam esses disparos? Os disparos dessa primeira vítima que eu fui, era um disparo no rosto. Então assim, já me chocou muito por ser um disparo no rosto, né? E aí tinham outros disparos na região assim, torácica e membro inferior, né? Mas a segunda vítima, ela tinha um disparo assim no peito, talvez tenha sido fatal, e vários disparos no quadril, assim, que me impactou muito a questão desses disparos de baixo para cima, assim, sabe? Muitos disparos mesmo, assim. Então as vítimas morreram com múltiplos disparos de arma de fogo. Por múltiplos disparos. A Polícia Civil assumiu as investigações imediatamente. Horas após o ataque, uma coletiva de imprensa foi realizada na sala de situação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre e contou com a presença de diversos responsáveis pela segurança do Estado. Tendo em vista que se tratava de um maior e de um adolescente infrator, nós optamos por fracionar investigações em 2 procedimentos, um inquérito policial e um auto de apreensão em flagrante, levando-se em consideração não os 4 anos. Depois que a ocorrência foi completamente finalizada nas dependências do Instituto São José, os corpos das 2 vítimas foram trazidos aqui para o necrotério do IML, para que eles pudessem ser submetidos aos conhecidos exames cadavéricos. Mas é a partir desse momento que entra em operação uma nova fase desse trabalho investigativo, que são as análises balísticas, a análise das armas e o levantamento de outras informações que podem ter sido descobertas no momento da perícia de local. E quem coordena toda essa investigação detalhada e minuciosa com bases científicas é o Departamento de Polícia Técnica aqui de Rio Branco. Durante toda a investigação da Polícia Civil, as primeiras informações divulgadas apontavam que o adolescente não teria realizado mais disparos porque não conseguiu realizar a troca do pente da arma. Mas se atente agora aos detalhes apurados pela nossa equipe de reportagem. A arma de fogo utilizada é calibre 38, modelo TPC Taurus. O equipamento realiza 13 disparos por carregador. Durante o trabalho pericial no local,
foram recolhidas pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica 20 cápsulas deflagradas. Ou seja, o adolescente conseguiu trocar o pente da arma e realizou mais de 20 disparos no corredor da escola. O secretário de Segurança do Acre, Coronel José Américo Gaia, conversou com a nossa equipe e relatou que o crime pode ter relação com desafios da internet e redes sociais. Um fato isolado, de uma ação isolada, de uma criança que talvez motivada por um jogo, motivada por alguma competição, foi até a escola armado, né? Nós acreditamos, como eu disse, que foi um fato isolado. O que motivou ele, né? Nós só vamos saber com o fechamento das investigações, com a conclusão do inquérito. Aí a gente vai saber o que de fato o motivou. As imagens revelam a tranquilidade dele durante toda a ação? Sim, ele estava bem tranquilo e bem focado naquilo que ele se predestinou a fazer. O que pode ser comprovado, né, é que não houve nenhum tipo de defesa das vítimas, né, em nenhum momento elas puderam se defender, né, e das duas primeiras que foram a óbito, elas nem sequer visualizaram o agressor. No que está sendo analisado, é possível entender que ele já tinha um treinamento, que ele sabia muito bem manusear uma arma? Olha, pelo que pudemos observar, acreditamos que ele já deveria ter tido algum tipo de contato com arma de fogo, né? E de alguma forma ele detinha uma certa técnica, né? Hoje é muito fácil você vislumbrar isso no YouTube, em jogos, né? Mas também não só isso, eu acredito que ele pode ter, isso aqui são suposições, ele pode ter tido algum tipo de contato com arma de fogo antes desses fatos. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Por se tratar de um menor de idade, as imagens não foram divulgadas e seguem sob sigilo absoluto. Nossa equipe de reportagem conversou com pessoas que assistiram às gravações do circuito interno de segurança. Segundo esses relatos, foi possível entender em detalhes como toda a ação aconteceu. E o passo a passo do crime foi o seguinte: o adolescente entrou armado, percorreu corredores e em determinado momento visualizou as duas inspetoras, que estavam de costas. Ele, então, com a arma em punho, começou a realizar, de forma contínua, vários disparos. Alzenir Pereira da Silva foi atingida com os primeiros tiros e caiu no chão imediatamente. Raquel Salles Feitosa ainda tentou correr ao ouvir os disparos, mas foi alvejada em seguida. O adolescente mirou para os corredores e continuou a atirar. O pente da arma foi trocado e ele voltou a atirar. O relato mais bárbaro aponta que, a sangue frio, ele mirou em Alzenir, que já estava caída, e realizou mais um disparo, desta vez a queima-roupa. A ação, que durou menos de 1 minuto, acaba no momento em que o segundo pente da arma é completamente descarregado. Ele, de forma tranquila, saiu andando, se abaixou e colocou a arma no chão. Após toda a ação, o menor pegou a mochila e simplesmente foi embora. 1 mês após a tragédia, diversos questionamentos ainda não foram respondidos. Pais, professores e alunos seguem em busca de explicações e medidas de segurança. Após o silêncio deixado pelas sirenes, as perguntas sem respostas, os choros das famílias, diversas coisas ainda retornam à mente quando passamos em frente ao Instituto São José. Perguntas que ainda devem ser respondidas. O retorno das aulas foi minucioso e o acolhimento foi maior ainda. Tudo isso deve ser tratado ainda nos próximos dias, principalmente quando falamos de um trauma ainda não vencido.